Graça e paz. Mais uma vez, que gratidão ao Senhor de poder estar aqui com vocês nessa noite. Hoje nessa noite, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre esse tema que está aqui atrás. Você tem dado legalidade ao diabo, vencendo as astutas ciladas do maligno. E eu queria que nós caminhássemos um pouco pela Bíblia, como os irmãos bem já sabem que nós assim gostamos de fazer, olhando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, algumas realidades espirituais a respeito de Satanás. Quando falamos sobre Satanás e quando falamos sobre nós mesmos, a gente precisa entender uma coisa: o príncipe deste mundo, o diabo, já está condenado. Assim como aqueles que não creem, ou melhor dizendo, assim como qualquer um que nasce neste mundo, já nasce condenado. Em João capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer de que aquele que crê no Senhor não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque já nasce com uma natureza de pecado. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de participar de um tribunal do júri, mas no tribunal do júri funciona mais ou menos o seguinte: você ali como um jurado, você vai e quem julga é o jurado. Então chega no momento do julgamento e os jurados votam se o réu deve ser condenado ou se o réu deve ser absolvido. Quando os jurados votam, em sua maioria, para que o réu seja condenado, naquele momento ele foi condenado. Mas não necessariamente, exatamente no mesmo momento, ele recebe a sua pena. Pois quem dá a pena é o juiz. Ele vai ficar quanto tempo então? Ele está condenado, mas ele vai ficar preso 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos? Qual vai ser a pena dele? Quando ela vai começar a ser cumprida? Ele pode recorrer em liberdade? Ele não pode recorrer em liberdade? Quem vai definir isso a respeito da sua aplicação de pena é o juiz, em um outro momento. De igual modo, a Bíblia diz que o diabo já está condenado. Em Apocalipse capítulo 12 vai dizer que ele sabe que ele tem pouco tempo e por isso faz guerra aos santos. Assim como aqueles que nascem, já nascem como condenados, ainda que a pena não tenha sido aplicada. Se você não crê no Senhor, você já é uma condenada. Se você não crê no Senhor, você já é um condenado. Que dia que a sua pena vai ser aplicada? No dia do juízo final. Portanto, o dia do juízo não é um dia de condenação, é um dia de aplicação de pena. Assim como quando Satanás for ser lançado no lago de fogo, ali não é um dia de condenação, ele já está condenado. Ali é um dia de aplicação de pena. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Não tem aqui no quadro, mas me lembrei desse texto com os irmãos. Apocalipse no capítulo 12, versículo 17. Vai dizer assim, Apocalipse 12, 17. E o dragão, quem é o dragão? E o dragão, se você ler o versículo 9, o versículo 9 vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada quem? O diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, o dragão é o diabo. Volta no versículo 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é a semente desta mulher? Que aqui ele vai dizer que Satanás quer fazer guerra contra ela. Continua dizendo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? A igreja. A igreja são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que esse versículo está dizendo?
que Satanás quer fazer guerra à igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, como e de qual maneira Satanás quer afetar a minha vida e a sua vida? E é verdade que, por mais que eu use a palavra Satanás, Satanás não é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não tem todo o poder, ele não está em todo lugar, ele não sabe de todas as coisas. Mas quando falamos Satanás, de fato estamos falando de todo o império das trevas, principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais, demônios, espíritos imundos, como diz nas Escrituras. Como Satanás pode entrar na sua vida? Como Satanás pode entrar na sua família? E será que você tem dado legalidade ao maligno dentro da sua casa? Eu queria, para nós começarmos esse assunto, iniciar com os irmãos necessariamente ali no livro de Números, no capítulo 22. E nós vamos caminhar um pouco nessa história ali, desde o versículo 1 até o versículo 4 e adiante, que mostra o desejo de destruição e as estratégias do inimigo sobre a vida do povo de Deus. Olha o que diz essa palavra. Tendo partido os filhos de Israel, nesse momento aqui, portanto, os filhos de Israel já tinham saído do Egito, que lá ficaram 430 anos. Eles foram para o deserto e estiveram no deserto por um período de 40 anos. E agora chega o momento tão esperado durante anos e anos por eles, o momento em que eles irão entrar na terra que mana leite e mel, a terra de Israel, a terra de Canaã. Mas eles agora vão chegando na beirada da terra de Canaã e há um povo ali, os Moabitas. E diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, uma região extremamente desértica. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Então Israel agora está chegando na terra prometida, e eles já venceram algumas das suas batalhas. A notícia a respeito do povo que venceu o Egito também já havia chego ali. E agora eles sabem das promessas que Deus havia dado para Israel. E quando eles começam a chegar, tem uma nação ali, os Moabitas. E Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, teme muito, porque sabe, eu não consigo vencer contra Israel. Mas Balaque tinha uma percepção muito inteligente, que muitos de nós não temos. Balaque entendia que existe um reino espiritual, e o que acontece nesse reino espiritual tem reflexo no reino material. De que se houver uma maldição no reino espiritual, a maldição refletirá no reino material. E se existir uma bênção no reino espiritual, essa bênção vai refletir no reino material. Então Balaque agora procura alguém que ele tinha conhecimento, que tinha acesso a essa região espiritual, que quem amaldiçoava no reino espiritual era amaldiçoado no reino material, que quem abençoava no reino espiritual era abençoado no reino material. O nome desse homem, Balaão. Olha o que continua dizendo aí, do versículo 5 ao 6. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. E olha que o povo tinha saído do Egito há mais de 40 anos, mas ele sabia das histórias. Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando diante de fronte de mim.
Então ele disse para Balaão: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Presta atenção nisso. Balaque entendia: se você amaldiçoá-lo nas regiões espirituais, eu vou vencê-lo nas regiões materiais. Amaldiçoa ele, e aí eu vou lutar contra ele e eu vou vencê-lo. Porque sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Depois você leia com mais calma outros versículos aqui do capítulo. Mas ele promete para Balaão muitas recompensas se Balaão fizesse isso. E isso agrada ao coração de Balaão. Então Balaão, ele seria um homem muito honrado, um homem muito dignificado, um homem de muitas posses, se por acaso ele apenas amaldiçoasse um povo. O Senhor diz a Balaão: não vá. E Balaão, num primeiro momento, diz para eles: não irei. Os mensageiros voltam a Balaque com a mensagem, e Balaque manda mensageiros mais nobres com uma proposta de recompensa maior ainda. Então agora Balaão tem no seu coração esse desejo de ir. Acontecem algumas coisas no caminho, como a história da mula de Balaão, entre outros, que não é o nosso assunto aqui. Mas Balaão chega até Balaque. Eles vão então até agora um local. Olham de longe todo o povo de Israel. E ali, na linguagem popular nossa, nos dias atuais, ali eles preparam uma macumba contra Israel. Ali eles preparam um trabalho de feitiçaria contra Israel. Ali eles fazem um pacto, objetivam fazer uma macumba para destruir Israel. No capítulo 23, versículo 1 e 3 diz assim: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos, 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão lhe dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Fizeram todos os sacrifícios ali para preparar a maldição contra Israel. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto ao holocausto, eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então Balaão subiu a um morro desnudo. E o que acontece? Veio então a palavra do Senhor a Balaão. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e Balaão agora começa a pronunciar algumas palavras. Olha o que diz o versículo 7 a 10. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia Israel. Mas olha a palavra que Deus deu pela boca de Balaão: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e que o meu fim seja como o fim dele. Balaque então, imagina quando ele chama ele para amaldiçoar, porque ele sabia que se ele amaldiçoasse nas regiões espirituais, ele conseguiria vencer nas regiões materiais. Mas quando ele chama Balaão, ao invés de Balaão amaldiçoar, o que Balaão faz? Abençoa. Balaque fica muito irritado, ele diz: bem, vamos lá. Vocês lembram? A Bíblia diz que Balaque estava angustiado. Ele diz: vamos fazer o seguinte, às vezes pode ser que a maldição você não consiga amaldiçoá-lo desse lugar, mas vamos dar a volta e vamos naquele outro lugar. Talvez você consiga amaldiçoar aquela parte do povo. Pode ser que essa parte aqui que seja abençoada, mas você amaldiçoa daquela parte. E se você amaldiçoar daquela parte, pode ser que eu consiga ir por lá, entrando por lá Então ele leva agora Balaão para um outro local, e ele vê o povo. Versículo 13 a 15. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde verás o povo.
verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. Amaldiçoa-me dali. Pelo menos dali pode ser que você consiga proferir uma maldição. Levantou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e novamente fez a macumba. Edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu cada um novilho, um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, eu irei ali ao encontro do Senhor. E o que o Senhor disse? Versículo 18 a 21. Então proferiu a sua palavra e disse, agora é o Espírito de Deus ali: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. E olha o que diz o versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Ele diz, não tem como eu amaldiçoar, não dá para fazer macumba, não dá para fazer feitiçaria, não dá para fazer encantamento contra o povo de Deus. Por que não? E essa é a pergunta agora. Por que não? O inimigo queria destruir o povo de Deus. O próprio Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguia. Quando ele ia proferir uma palavra de maldição, como disse as escrituras em outro local, o Senhor convertia a maldição em bênção. Quando alguém queria amaldiçoar, não dava. Queria fazer uma macumba, não dava. Queria fazer uma feitiçaria, não dava. Não dava, não tocava, não pegava neles. E ao invés de amaldiçoá-los, apenas a bênção provinha sobre eles. Por quê? Por quê? A resposta não está nesse versículo, mas de uma maneira muito precisa. Para nós encontrarmos essa resposta, nós precisamos novamente olhar nossos olhos para o reino espiritual e entender o que estava acontecendo no reino espiritual para que a maldição não conseguisse chegar ali. Há uma tradução do livro de Jó que toma a palavra melhor da tradução hebraica dessa palavra, que eu me lembro para o português, apenas 2 traduções utilizaram de uma maneira correta, uma tradução judaica e uma tradução chamada Nova Versão Internacional. Na maioria das traduções, eu vou lhe falar qual é a diferença, mas qual aqui está mais fiel ao texto original. Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 10, fala de um diálogo que aconteceu entre o Senhor e Satanás. Eu trago aqui a tradução judaica, que diz assim: e o Eterno perguntou, no diálogo entre o Senhor e Satanás: viste o meu servo Jó, inigualável em toda a terra, por ser íntegro, por ser justo, por ser temente a mim e distanciado de todo o mal. Ao que Satanás respondeu: temerá Jó ao Eterno sem motivo? E olha o que ele diz aqui agora. Satanás tem uma visão do reino espiritual. Olha o que diz aqui agora. Não o envolveste com uma cerca protetora sua casa e tudo que lhe pertence? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e por isto cresceram seus bens sobre a terra. Ou seja, no mundo espiritual, a Bíblia nos aponta que Satanás via uma cerca protetora, um tipo de proteção sobre Jó, sobre a sua casa e sobre os seus bens. E que Satanás não poderia e não conseguia tocar a vida de Jó,
porque tinha uma proteção espiritual sobre a vida de Jó. Aliás, essa não é uma palavra que fica aí, mas você sabe a palavra de Salmos 37:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós vamos ler esse versículo que diz que o diabo está ao derredor. O que é derredor? É ao redor do redor. Estou eu, está aqui o meu redor, e tem alguma coisa ao redor do meu redor, ao meu derredor. Estou eu, tem o meu redor, e tem o diabo que está ao derredor. O que o diabo faz ao derredor? Achando uma brecha no meu redor. O diabo então está ao derredor da cerca, ao derredor da proteção, fazendo o quê? Buscando uma brecha no redor, porque se ele achar uma brecha no redor, ele me ataca. Mas a Bíblia diz aqui que Jó tinha uma cerca espiritual ao redor dele. Salmos 37:7 vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Portanto, por que não conseguia haver maldição sobre o povo de Israel ali no livro de Números com Balaão? Porque havia essa cerca, havia esta proteção ao redor, e o que estava ao derredor não conseguia atacá-la. Mas Balaão sabia deste princípio espiritual. Você não vai encontrar isso no livro de Números. No livro de Números a narrativa se encerra, mas a Bíblia em outros aspectos fala novamente a respeito de Balaão. E fala que Balaão chegou com uma estratégia para Balaque. Nós não conseguimos amaldiçoá-lo, e eu quero receber o benefício. Por que não conseguimos amaldiçoá-lo? Porque tem uma cerca, porque tem algo ao redor. Mas para que nós consigamos entrar dentro dessa cerca, nós precisamos abrir uma brecha nessa cerca, Balaque. Como abrir uma brecha nessa cerca? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentavam a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Olha o que diz o texto: o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Quais eram as ciladas que ele falou para Balaque armar? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então ele chega para, só pontuando com os irmãos um outro versículo que fala, 2 Pedro 2,13: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas vamos voltar aqui, Apocalipse 2,14, perdão. Então Balaão chega para Balaque e diz: Balaque, eu vou ensinar você. Amaldiçoar não tem jeito, Deus não vai deixar amaldiçoar, precisamos de outra estratégia. Eu quero o prêmio, então eu vou te dar uma dica. Eu vou te ensinar a armar cilada diante dos filhos de Israel. Como, Balaão, que eu armo cilada para conseguir entrar nessa brecha, para conseguir fazer essa brecha? Você faz o povo comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Você leve o povo ao pecado. Se você levar o povo ao pecado, a gente consegue quebrar a brecha. Tem uma cerca, mas a gente passa por essa cerca se a gente levar o povo ao pecado. E aí, olha o que diz em Números 25, 1-3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de quem? Com as filhas de quem? Moabitas. Lembra quem é que estava tentando amaldiçoar o povo? Balaque, rei dos Moabitas. Então agora eles chamam as meninas e estas convidam o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou seus deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor. Aí o que aconteceu?
Olha só, olha só. Eles chamam as mulheres, as meninas, e falam: temos uma estratégia. Os homens são tudo besta, vão cair nessa. Vai no cantinho, se ofereçam em prostituição para eles. Levem os deuses de vocês e entrem lá. Essa foi a recomendação de Balaão. Então Balaque toma esse conselho e leva. E o que o povo faz? Peca. E quando o povo peca, não precisa mais de maldição da parte de Deus. Qual é a própria consequência? E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que houve uma grande maldição ali. Portanto, irmãos, nessa história, qual é a estratégia que o inimigo tem para do derredor abrir a brecha ao redor e ter acesso à vida do povo de Deus? O pecado. O pecado é a única ferramenta do inimigo para ter acesso ao povo de Deus. Você não precisa ter medo, preste atenção nisso. Você não precisa ter medo de macumba. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de feitiçaria. Você não precisa ter medo de trabalhos. Você não precisa ter medo do diabo. Mas há uma coisa que nós devemos temer: o pecado. Pois o pecado é a única brecha, é a única brecha possível para que Satanás tenha legalidade sobre a minha e sua vida. Portanto, a brecha não deve ser aberta, e se aberta, rapidamente fechada pelo sangue do Cordeiro, pelo arrependimento e pela confissão. O diabo busca uma legalidade no meio da vida do povo de Deus. É por isso que o Espírito, por Paulo, vai dizer em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Essa palavra no grego traz um prisma tão precioso. E essa palavra não deis lugar é exatamente a ideia de não dê nenhum mínimo espaço para ele na sua vida. Porque o diabo não busca grandes lugares, ele busca lugar. Nós achamos que o diabo vai vir escancaradamente para dominar toda a vida, de modo algum. Quando Davi pecou com Betseba, não foi uma mulher que apareceu na porta de Davi, bateu e apareceu nua ali. Porque eu acredito que se isso acontecesse, Davi teria rejeitado. Mas como Satanás utiliza-se o caminho? Davi estava de boa, andando, ele não estava procurando. De longe ele vê uma mulher tomando banho. E ali a tentação veio, porque ele poderia ver e foi embora. Ficou ali admirando. Agora Satanás plantou dentro dele um desejo. E a mesma palavra que o Senhor disse a Caim, com certeza o Espírito apontou para Davi: eis que o pecado está à porta e cumpre a ti dominá-lo. Pois Davi entra e pode encerrar nessa situação. Mas ele vai e chama Betseba e adultera com ela. O diabo não vem de uma maneira escancarada, mas ele busca pequenos espaços na nossa vida, para que por intermédio deles, ele possa destruir. O câncer nunca começa grande. Ele pode crescer rápido, mas ele não começa grande. O câncer começa pequeno, mas ele traz a morte. As piores doenças são decorrentes de vírus tão pequenos, mas que trazem um impacto tão grande na nossa vida. Em 1 Pedro 5,8, as escrituras falam: sede sóbrios. E essa palavra sóbrio, ela tem a ver com não estejam embriagados. Quando alguém bebe muito,
a pessoa perde a noção das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ela vive a vida sem perceber o que está acontecendo. Por isso que ela se torna talvez mais ousada. Mas a Bíblia diz aqui que nós, com relação ao reino das trevas, precisamos ser sóbrios. Por que sóbrios? Para que possamos ter percepção das coisas que estão acontecendo. Às vezes, irmãos, as coisas estão acontecendo e nós não estamos tendo a percepção. Opa, isso aqui é obra do maligno. Olha a brecha que ele está tentando entrar na minha família. Ele não está tentando entrar de maneira escancarada. Olha a brecha. Nenhum divórcio acontece, de repente o casal está num relacionamento maravilhoso e no dia seguinte uma briga gerou o divórcio. Mas é uma coisinha que vai entrando, que vai entrando, que vai entrando, que vai entrando, e vai lá dentro, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até se tornar uma carga tão pesada. Ninguém se torna viciado ou dependente de drogas do dia para a noite. Mas é algo que vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e quando se percebe, já estou dominado por isso. Assim Satanás, ele busca uma brecha por intermédio do pecado, por coisas às vezes mínimas aos nossos olhos, mas ele vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando para trazer morte. Mas aqui a palavra de Deus diz: não dê lugar nenhum ao diabo na sua vida. Não, na minha casa não. Conta a história de um pastor que ele chega e ele de repente passa e vê o seu filho mexendo no computador. Ele não diz o que viu no computador. Não sei se era pornografia, não sei o que era. Mas ele diz, e a história conta desse pastor contando que ele chega e quando ele pega, vê o filho mexendo no computador em algo que era do maligno, ele não diz o que é, não vou conjecturar. Diz que então ele pega esse computador e diz que ele joga esse computador para longe e o computador se quebra na parede. E ele diz: não, aqui nessa casa você não vem dar legalidade para entrar o Satanás aqui não. Você não vem dar legalidade ao diabo dentro da nossa casa. E nós, irmãos, precisamos estar sóbrios sobre as coisas que colocamos dentro da nossa vida, dentro do nosso lar. Há um irmão em Cristo, Joaquim, e Joaquim mora sozinho. Joaquim já deve ter seus 50, 60 anos de idade. E uma vez Joaquim disse uma coisa muito interessante. Ele disse: eu moro sozinho, Felipe, e na minha casa só tem uma porta, e nessa porta só entra o que eu permito. E ele disse: de igual modo, na minha vida só entra o que eu vou autorizar. E isso é verdade. Mas muitas vezes o nada a ver permite que nós permitamos entrar nas nossas vidas, e na vida da nossa família, e na vida da nossa casa, e nas nossas próprias vidas, brechas que Satanás está buscando para quebrar a proteção. Porque a Bíblia diz que sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, e já falamos sobre isso. Ele não anda em redor, ele anda onde? Em derredor, como um leão, fazendo o que ali? Procurando alguém, para quê, irmãos? Para devorar. Você entende que tem alguém ao seu redor, ao seu derredor, procurando uma brechinha para entrar e te devorar. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para um pouco aqui. Ele diz: eu tenho liberado perdão. Aí você pergunta: Paulo, por que você tem liberado perdão? Ele continua: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque se eu não liberar perdão, eu dou uma brecha para Satanás. E ele fala nesse caso sobre o perdão.
Se eu não liberar perdão, se eu não liberar amor, Satanás tem uma brecha no meu coração. Se eu agir com ódio, Satanás tem uma brecha no meu coração. Se eu estiver em prostituição, Satanás tem uma brecha no meu coração. Se eu estiver vivendo com ira, Satanás tem uma brecha. Ele diz: eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não lhe ignoramos os desígnios, ou não lhe ignoramos os ardis. Nós não vamos ignorar os ardis, nós não vamos ignorar as estratégias, nós não vamos ignorar os desígnios de Satanás. Ele não vai alcançar vantagem sobre nós. E por isso, Satanás, eu estou de olhos abertos. Você não vai. Eu sei que isso aqui é brecha que você está tentando entrar na minha família. Eu sei que isso aqui é brecha que você está tentando entrar no meu relacionamento com minha esposa. Eu sei que isso aqui é brecha que você está tentando entrar. Um dia, eu conversei com a minha esposa e eu disse: o problema é que quando o casal briga, ninguém sai ganhando. É como se um desse uma facada no outro. Eu dou uma facada, se você dá uma facada em mim, quem ganhou? Ninguém, só os dois saíram feridos. Sabe quem ganhou? O inimigo. Em Mateus capítulo 12, Jesus fala algo que acontece no reino espiritual. Versículo 43 a 45. Ele diz: quando o espírito imundo, quando um demônio sai do homem, e que eu não estou falando necessariamente neste caso apenas num sentido de possessão, porque até mesmo, irmãos, estou até procurando esse versículo aqui a compartilhar com os irmãos. Efésios 2, que ele diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Agora presta atenção, vocês um dia andaram, e ele vai dizer, segundo o Espírito, que agora está operando nos filhos da desobediência. Ele diz: há um espírito maligno que opera nos filhos da desobediência. Então ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, porém não encontra. Quando você tem algum espírito que busca te inclinar ao pecado, um espírito que busca te inclinar à destruição, esse é o problema de muitas vezes, não é, pastor, expulsar um demônio de alguém que depois não creu no Senhor. Diz que o Espírito diz: voltarei para onde? Para minha casa. Ele vê como o local de onde ele saiu é dele. Você, quando o Espírito sai do homem, e ele diz: voltarei para minha casa, esse homem é a minha casa. E tendo voltado, se ele voltar e ele encontrar ela vazia, varrida e ornamentada, por quê? Porque ele encontrou e não tinha nada ao redor. Ele encontrou e estava o caminho aberto para ele. Ele chegou e não tinha cerca nenhuma. Ele saiu, ele volta, ele fala: rapaz, o caminho está aberto para mim. A Bíblia diz que então ele vai, e ele fala: mas agora eu não vou sair daqui não. Como? Vou chamar meus amigos para morar junto. Isso aqui vai ser uma comunidade agora. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Portanto, como, irmãos, fechar as brechas? Jeremias 35:15 fala que o Senhor faz um chamamento para fechamento de brechas. A obra do Senhor foi falada aqui no começo, nós já falamos sobre isso, ela é completa, tetelestai, está consumado. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, muda a rota, fecha a brecha. Vocês estão arcando vocês estão tendo consequência dos frutos das ações de vocês. A brecha lá em Baal Peor,
A brecha lá com Balaque foi fechada. Se você depois ler o texto, você vai ver que Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, comete um ato de justiça, e ali a brecha é encerrada. Mas pode ser que nas nossas vidas, por muitas vezes, a brecha esteja aberta, e o Senhor pontua: convertei-vos agora do cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas no caso deles: mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Irmãos, precisamos entender que por muitas vezes as coisas podem acontecer nas nossas vidas de uma maneira presencial, mas elas estão tendo maiores reflexos no reino espiritual. Efésios 6, 10 a 12, você conhece, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. A nossa luta. Lembra que nós lemos no começo de que Satanás foi fazer, Apocalipse capítulo 12, o quê? Guerra aos santos. E agora Efésios vai dizer que a nossa luta, sabe o que eu estou pontuando a você, meu irmão, em Cristo? Há uma luta. Há uma luta. Mas ele vai dizer, porque a nossa luta, entretanto, não é contra o sangue e contra a carne. A minha luta não é com você, não é com você, não é com você e nem é com você. A sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu filho ou contra o seu pai, a sua luta não é contra o seu patrão ou contra o seu funcionário, a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A sua luta é aonde? Nas regiões celestes. Você tem dado legalidade? A legalidade do maligno dentro da sua casa? A legalidade do maligno dentro da sua família? A legalidade do maligno nos seus negócios? A legalidade do maligno dentro dos seus planos e propósitos? Não adianta pedir para o Senhor que o Senhor traga vida, se enquanto isso não for fechado a brecha. Não tem como pecarmos e clamarmos ao Senhor para nos salvar, enquanto não fecharmos as brechas da legalidade. Mas o Senhor nos dá vitória. 2 Coríntios 2,4: graças, porém, a Deus, que em Cristo, no Messias, em Jesus, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E também 1 João 5, 4 e 5, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós temos nas nossas mãos todas as armas para a vitória. Assim como o povo também tinha, assim como Jó também tinha, assim como Davi também tinha, assim como Salomão tinha, nós temos armas de vitória. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos as armaduras do Senhor. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas nós precisamos ter discernimento e sobriedade das brechas abertas, para que, reconhecendo elas, possamos fechá-las e deixar o diabo lá, até o dia que o Senhor voltar. Fica aí, ao derredor, porque ao meu redor não. O diabo está ao seu derredor ou ao seu redor? Se ele está ao seu redor é porque você deu brecha. O diabo está ao seu derredor ou o diabo está ao seu redor?
A Bíblia não diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O diabo está ao seu redor ou ao seu derredor? O diabo está ao redor da sua casa ou ao derredor dela? Que ele fica no derredor. Fica lá tentando, procurando a quem devorar. A mim não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. A tua palavra, doce como o mel e o licor dos favos. A tua palavra, Senhor, nos traz vida. A tua palavra, Senhor, nos traz esperança. A tua palavra, Senhor, é o que precisamos. Que, como disse o Senhor Cristo, que a nossa comida, que a nossa bebida seja fazer a tua vontade, ó Senhor. Que o nosso prazer esteja em ti. Que o nosso coração te anseie mais do que os guardas anseiam pela manhã, mais do que a corça anseia pelas águas. Que os nossos corações anseiem por ti. Que o teu povo, Senhor, te deseje, te ame e possa viver no bom caminho que o Senhor tem designado para aqueles que te amam. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.